Estamos aguardando o ministro. Queria agradecer toda a audiência que nós estamos tendo, como disse o Tono, do Brasil inteiro. E assim que o ministro chegar, nós daremos início à live. Eu não adianta muito eu fazer preâmbulo, mas nós estamos aqui com 11 entidades presentes, representadas por seus presidentes, e estamos com uma pauta para poder conversar com o ministro, e que é uma pauta exclusivamente do setor de eventos. Não vamos discutir outros segmentos que não sejam o segmento de eventos. Se alguém quiser mandar perguntas, por favor, mande pelo chat, ou do Instagram, ou do Facebook, ou mesmo do YouTube. Quer dizer, as perguntas da audiência poderão ser feitas através das mídias sociais. Ô, Tony, você acha que a gente volta a voar com os voos tranquilos, doméstico, quando? Os voos voltam ao normal? Olha, nós tivemos uma reunião agora há pouco com algumas entidades, com o Eduardo Sanovic, da ABA, e há um consenso de que tudo que se imaginar daqui 2 meses é mera especulação, né? Vai depender muito de cada dia para a gente ter certeza de qual o tamanho da crise e até que ponto ela precisa ser permanente. Mas a previsão é que o mercado comece a se reorganizar e se retomar a partir de agosto, mas muito gradativamente, se nada de ruim acontecer nesse período. Mas os aviões, eles não vão subir todos de uma vez assim que a pandemia der sinais de diminuição. A gente acredita, tanto os parques quanto os hotéis, que essa aqui vai ser muito gradual. E o gradual é que envolve oferta e demanda. Quer dizer, mesmo que se libere, poucas pessoas têm recursos para retomar a economia imediatamente para lazer. Muitas empresas vão ter que se reorganizar no seu planejamento para voltar a ter as suas reuniões e seus encontros. Então, vamos aguardar. A gente tem que ter muito pé no chão, né? O brasileiro é muito otimista e a expectativa é sempre de que logo vai passar. Mas a gente tem que saber que não vai passar tão cedo e a gente precisa se reorganizar. Ok. A pesquisa que nós fizemos lá pela Ampro, tem aproximadamente 27% dos respondentes imaginam que no terceiro bimestre já consegue realizar eventos. A maioria está pensando no quarto bimestre, né? Okay. Vamos começar, gente. Ministro. Boa noite, ministro. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ministro. Bem-vindo. Como o senhor tem pouco tempo, eu vou dar início rapidamente para a gente não perder tempo. Vamos lá. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite, companheiros de mesa. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Antes de tudo, gostaria de lembrar que no período AC, antes do Covid, buscávamos no Fórum Eventos trabalhar a manutenção de uma comunidade, na época através de grupos de WhatsApp, Facebook e do Silconsio. Agora, no DC, depois do Covid, estamos construindo uma plataforma de formação de comunidades com dezenas de interações no período que antecede o evento propriamente dito, e que, numa cauda longa, vai ter continuidade no pós-evento. Esse é o papel do Conecta Fórum Eventos que nós estamos fazendo hoje, e nas próximas semanas, até o dia 7 e 8 de julho, data prevista para o fórum, que agora há pouco alguns colocaram aí que vai ser impossível, ou nos dias 28 e 29 de setembro, caso essa primeira data seja inviável. Antes de tudo, ministro, gostaria de apresentar rapidamente os dirigentes de cada entidade aqui representada. Sou Sérgio Junqueira Arandi, publisher da revista Eventos e do portal Eventos. E aqui conosco, Alex Pagliarini, presidente da Amplo, entidade fundada há 27 anos, representa o setor de marketing promocional e live marketing, um universo de 15 mil empresas.
Anita Pires, vice-presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, fundada em 2006. Armando Campos Melo, presidente da UBRAF, existe há 34 anos e representa o segmento de feiras, com mais de 2.000 feiras em todos os estados brasileiros. Doremi Caramori, presidente da ABRAP, fundada há 28 anos, presente em 22 estados, representa promotores de eventos ao vivo, especialmente shows, festivais, carnavais, rodeio, etc. Um segmento com cerca de 50.000 empresas. Elza Tsumori, presidente do For Eventos, fundado em 2011, congrega mais de 20 entidades do setor de eventos. Fátima Facuri, presidente da ABEOC, fundada há 42 anos. É a entidade mais antiga do setor. Presente em 15 estados e representa os organizadores de congressos e promotores de eventos. Leila Bueno, presidente da Abrace, fundada há 9 anos, representa empresas de cenografia e montagem de estandes. Paulo Ventura, representa os locais de eventos, mais de 10.000 espaços presentes em praticamente todos os municípios do Brasil. Pedro Guimarães, presidente da Apresenta Rio, fundada em 2018. Representa as empresas de eventos de entretenimento, englobando cultura, esporte e shows. Um universo também de mais de 50.000 empresas. Ricardo Dias, da Abrafesta, fundada em 2009, representa empresas de eventos sociais e corporativos. Um universo de cerca de 68.000 empresas. E, finalmente, Tony Sando, da Unidestino, representa os Convention Visitors Bureau, fundado em 2015, está presente em mais de 200 destinos brasileiros. Aliás, gostaria de convidar o ministro e todos os presidentes de entidades que participarem da abertura do For Eventos em setembro. Quero também dar boa noite a todos os profissionais de eventos que estão nos assistindo nesse momento no Portal Eventos, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ministro, as entidades aqui presentes representam um amplo universo que antes da crise movimentava 936 bilhões, gerava 25 milhões de empregos e dava acesso a milhões de brasileiros de conhecimento especializado, tendo sido mencionada como a maior universidade do mundo pelo presidente da IAEE. A indústria mais é composta por milhares de venues, centros de convenções, pavilhões, espaços para eventos, hotéis e resorts, espalhados por todos os municípios do país. Milhares de feiras, responsáveis pelo escoamento de mais de 300 bilhões da produção industrial, da agropecuária e de serviços em todo o Brasil. Ainda também somos responsáveis por lançamento de produtos que surpreendem e encantam os consumidores, convenções que geram experiências e profundo conhecimento das estratégias das empresas, stand que promovem seus produtos e congressos que difundem os últimos conhecimentos. Senhor ministro, gostaria de chamar sua atenção para 2 números, retirados da última pesquisa setorial, que indicaram a realização de mais de 590.000 eventos por ano no Brasil, com média de 9,3 empregos cada um, e a existência de mais de 10.000 venues no Brasil, com média de 220 empregos cada um, diretos e indiretos, e terceirizados. Considerando que todos os eventos estão suspensos e que quase a metade acontece no primeiro semestre, e a notícia de que 10% dos venues já encerraram suas atividades, ou seja, fecharam, temos mais de 200.000 desempregados pelas venues. E até agora, e cerca de 5 milhões de trabalhadores sem eventos para trabalhar, nos 42 segmentos que dependem dos eventos para viver. Por tudo isso, senhor ministro, acreditamos ser uma das mais importantes indústrias do Brasil e consideramos imprescindível contar com o apoio do ministro. Claro, Sérgio. Com a palavra, ministro, por favor. Se me permite fazer as minhas considerações iniciais. Puxa vida, é um time que está aqui hoje nessa videoconferência
de mais alto nível, uma representatividade realmente impressionante aí com esse time que está aqui. Eu estou aqui para contribuir ao máximo para que a gente consiga, através desse debate, levar o maior número de informações possíveis e também construir, né, esse daqui para frente, esse modelo que, na verdade, nós já estamos pensando no planejamento da retomada. Isso aí a gente precisa de trabalhar paralelamente. A gente, Sérgio, desde o início, quando teve o primeiro caso confirmado dessa pandemia no Brasil, no caso do Covid-19, foi no dia 26 de fevereiro. Já imediatamente pedimos uma reunião extraordinária com o Conselho Nacional de Turismo e para que a gente pudesse debater as ações e os possíveis impactos que sofreríamos. E, como aconteceu, o nosso setor de turismo, cultura, entretenimento, não é novidade para ninguém que foi o primeiro a ser impactado de forma brutal e sabemos que vamos ser o setor com talvez a maior dificuldade de retomada e de recuperação. E foi por isso que a gente fez aquela reunião de forma extraordinária e, a partir de então, a gente manteve um diálogo permanente com várias das maiores associações do setor, do segmento do Brasil. Está aqui o Doreni, que já estou perdendo as contas aqui de quantas videoconferências que a gente está participando juntos, exatamente para a gente colher esse sentimento, e mais do que o sentimento, colher de vocês as informações para que a gente conseguíssemos naquela oportunidade elaborar talvez o melhor plano vamos chamar assim, de socorro possível para o setor. Nosso objetivo desde o início foi garantir o não desmonte do setor para que a gente possa realmente, na retomada, a gente ter uma retomada mais eficiente, o que não é fácil. O impacto mundial, o Brasil, obviamente, não ficou fora, então todo o nosso esforço foi isso. Nós balizamos ali, a princípio, em 3 vertentes. A primeira delas foi a questão dos contratos de trabalho. Então, no setor, por exemplo, do turismo, aí a gente pega aqui a rede hoteleira como exemplo, 50% da folha de pagamento, aliás, da receita desse segmento é impactada pela folha de pagamento, 40%, 50%. Então, a gente precisava de criar ali um mecanismo de garantir esses empregos e, mais do que isso, a sobrevivência dessas empresas. Então, foi a medida provisória que foi editada pela economia. Na verdade, o turismo. Nós editamos de forma muito célere uma medida provisória para que pudesse realmente possibilitar que as empresas elas fizessem a suspensão dos contratos de trabalho, com a possibilidade da redução em percentuais gradativos do salário, e o governo entrando, fazendo essa complementação através do seguro-desemprego. A economia, naquele momento, entendeu que não deveria setorizar o plano de socorro, mas sim fazer de uma forma mais abrangente, contemplando a todas os segmentos brasileiros. Mas tivemos uma grande vitória que eles absorveram o texto da nossa medida provisória, inseriram, e grande parte dessa medida provisória ela foi absorvida pela medida provisória da economia. Uma segunda vertente, que era uma preocupação muito grande da nossa parte, era exatamente como ficaria a relação entre as empresas e os consumidores que já haviam adquirido, que seja um ingresso para show, um pacote turístico, como ficaria essa relação. E o nosso receio ali naquele momento era que houvesse uma judicialização em massa de consumidores querendo, obviamente, o imediato reembolso daquele serviço contratado. Então, essa medida provisória eu construí junto com o ministro Sérgio Moro, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, para que pudesse garantir o direito das empresas em fazer esse ressarcimento num prazo máximo de 12 meses após o fim da pandemia. E tinha como objetivo
aliás, dois objetivos. Primeiro, é resguardar na sua integralidade o direito dos consumidores, obviamente, mas também é garantir que essas empresas não tivessem que fazer o reembolso imediato, porque imaginem só, empresas que o fluxo de caixa foram a zero, ainda ter que fazer o reembolso para os consumidores que adquiriram um ingresso de show, de teatro ou um pacote turístico. Então, essa medida provisória, ela garantiu essa possibilidade. E, sobretudo, preservando o direito dos consumidores e também os empregos, porque muitas dessas empresas, certamente, se vendo obrigadas a fazer essa devolução, terminariam acabando, fechando as portas e demitindo os seus funcionários. E a gente aproveita até para esse espaço agora, para pedir que a vocês, todas as empresas que puderem, fazer o seu cadastro lá no consumidor.org.br, que serve como uma câmara de conciliação, .gov.br, consumidor.gov.br. É um espaço que serve como uma câmara de conciliação entre a empresa e o consumidor, e nós já temos números de 80% de casos acordados e resolvidos. Isso aí, certamente, é um benefício muito grande. E procuramos também fazer uma orientação a todos aos PROCONs nacionais, são mais de 900 PROCONs, para que eles pudessem também orientar os consumidores a não pedir o reembolso imediato, mas entrar em comum acordo com as empresas para que isso aí pudesse, mais à frente, ser ressarcido ou em forma do serviço prestado ou em forma de reembolso propriamente dito. E um terceiro aspecto que nós trabalhamos também são as linhas de crédito. No Fungetur, por exemplo, nós temos aí aproximadamente 400 milhões de reais e, através de uma portaria, nós conseguimos melhorar a atratividade do crédito, passando, por exemplo, de 7% para 5% ao ano de juros e também aumentando o prazo de carência de 6 para 12 meses. E também uma conversa muito profícua, muito aprofundada com o BNDES e a Caixa Econômica Federal, para que a gente consiga, e isso ainda está em processo de finalização, esse modelo, para que a gente consiga realmente conseguir atender desde o empreendedor individual, o MEI, ao micro, o pequeno, o médio e o grande empreendedor no Brasil. Então, esse foi todo o nosso esforço nessas 3 linhas, nessas 3 vertentes, para que a gente conseguisse realmente garantir o não desmonte do setor do turismo, cultura, de entretenimento. Agora, a gente realmente precisa de já começar a pensar na retomada. Hoje nós tivemos aí, já é de conhecimento de todos, a troca do ministro da Saúde. Eu, particularmente, senti muita falta por parte do ministro da Saúde em apresentar um ponto de equilíbrio, junto à economia, que viesse a fazer uma flexibilização, obviamente, consciente, mas que não pudesse travar praticamente um lockdown no Brasil inteiro. Isso aí é muito preocupante. O pico da pandemia era para ter sido no início de abril, não foi. Aí agora era para do dia 15, 17, também não. Já tem uma previsão agora para julho e o nosso país está parado. Portanto, eu defendo que a gente precisa de encontrar realmente esse ponto de equilíbrio, de forma responsável, mas que nós possamos realmente ter um estudo técnico entre o Ministério da Saúde e Economia para que a nossa economia, as nossas atividades possam ser retomadas aos poucos. Então, eu quis só fazer essa introdução aqui, Sérgio, porque talvez essas 3 linhas de ações que nós trabalhamos aqui já podem responder a muitas dúvidas de quem está conosco aqui nessa videoconferência. E estou aberto aqui para o debate, para contribuir da melhor forma, para ouvir também as sugestões, críticas, e sendo assim, eu sei que com muita união, eu tenho eu sou um otimista por natureza, com muita união, com foco e com muito trabalho, nós vamos sair dessa crise juntos e vamos sair ainda mais fortalecidos. Tá bom? Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, ministro. A nossa pauta é longa, espero que o senhor tenha tempo para ouvi-la por completo. Eu passo de imediato a palavra, conforme foi elencado,
para Elza Tsumori. Ela é presidente do Fórum Eventos e praticamente representa 20 entidades, ministro. Ela vai ser a primeira a fazer uso da palavra. Elza, boa noite, Sérgio. Boa Obrigada noite. pelo convite. Eu também cumprimento todos os meus colegas. E boa noite, ministro. Boa noite, Elza. Muito prazer em conhecê-lo agora pessoalmente. Eu sou Elza Tsumori, presidente do Fórum Eventos. E a minha palavra, inicialmente, vai ser bastante sucinta. Eu acho que nós temos uma cadeia de valor imensa, que é o setor de eventos, e é nesse momento um dos setores que também tem sofrido bastante o problema desta crise, que a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar, e a gente nem sabe se o pico já chegou. Então, nós que movimentamos vários setores dentro da área de eventos, e nós temos milhares e até milhões de trabalhadores que estão hoje sofrendo muito com toda essa crise, eu acho que nós temos que ter um apoio bastante forte por parte do Executivo, e através do ministro nós gostaríamos de colocar todo o nosso, vamos dizer assim, a nossa necessidade hoje de ter um apoio bastante forte para que realmente toda essa linha de crédito, inclusive, que o senhor citou, realmente chegue na ponta, porque, na verdade, eu acredito que existe uma boa vontade por parte do governo de criar essas linhas, mas, de fato, não estão chegando aonde deveria chegar. Eu acho que esse é um ponto que depois cada um vai desenvolver, mas eu acho que também nós temos alguns pontos que colocamos, inclusive, como sendo prioritário, e a gente queria ter realmente muita vontade de que existisse uma linha mais direta com o Ministério, para ser um porta-voz também do setor junto ao Ministério, para que realmente as coisas importantes possam, de fato, serem atendidas. E eu acredito que o Ministério tem condições, sim, de nos ajudar, seja ela no fato emergencial, como também em apoio e ao fomento também do setor. E é isso que eu gostaria de, ao longo desse programa, conversar um pouco, mas eu acho que cada um que representa uma parte dessa grande cadeia vai poder especificar, inclusive, melhor. Eu acho que, como Fórum Eventos, nós gostaríamos de ter uma voz unificada dentro do Ministério, e aí eu digo também, não só a de turismo, mas também a de cultura, né? E acho que nós temos condições realmente de sentarmos juntos numa mesa e discutirmos ponto a ponto as questões que nos afligem. É assim que eu gostaria de iniciar essa conversa, e aí depois eu passo a palavra aos outros, Sérgio. Depois a gente pode voltar às questões específicas. Ministro, para a gente ganhar tempo, eu proponho que a gente faça 3 perguntas e o senhor responde as 3, depois fazemos mais 3. Pode ser, ministro? Pode ser. Vamos lá. Tá. Antes de eu passar a palavra ao Doremi, eu só queria salientar um aspecto que estava na pauta que nós enviamos ao senhor ontem, que consubstancia aquilo que a Elza colocou, que é a criação de um comitê de eventos dentro do seu ministério, de forma que a gente possa ter um diálogo mais permanente e mais direto com o senhor e com a assessoria, porque os pleitos nossos são muito específicos, seria importante a existência de um comitê. Mas, feito isso, essa observação, eu passo a palavra ao Doremi, presidente da ABRAP. Boa noite, ministro. Boa noite, Doremi. Boa noite, ministro. Boa noite aos colegas que fazem essa reunião junto conosco. Boa noite aos nossos telespectadores. Quero, sem dúvida, antes de mais nada, referendar ao comentário do ministro no início dessa explanação, de que atestar, tivemos a oportunidade, em
muitas ocasiões, fazer um acompanhamento em cima das medidas já tomadas pelo governo federal, atestar a sensibilidade do ministro em reconhecer a nossa cadeia de eventos como importante dentro do setor turístico como um todo, e atestar também que os nossos associados já estão sendo impactados diretamente por uma série de medidas que foram tomadas, em especial as questões relacionadas ao consumo e à manutenção do emprego. Também reforçar de que há temas que ainda precisam ser avançados. A nossa querida Elza comentou sobre a questão do crédito, é um tema que o ministro sabe que a gente ainda segue pendente, terá a oportunidade de falar em seguida. E a minha pergunta, talvez para um ponto novo, é especificamente sobre a retomada realmente. Assim, há, sem dúvida, uma série de inquietudes no nosso setor pela queda do faturamento, e elas não são novas nem ao senhor, nem ao governo, nem aos meus colegas que aqui estão. Mas, assim, no cerne, a grande inquietude de todos nós é quando a gente pode voltar a realizar eventos novamente. Então, a minha pergunta vai no sentido de como a gente pode ter no senhor o nosso porta-voz junto ao governo federal, para que a gente antecipe, não exatamente só o retorno, mas que antecipe o planejamento de retorno e possa conseguir trabalhar a nossa cadeia para voltar a faturar o mais rápido possível, sabendo que a indústria de eventos precisa de um certo tempo entre a autorização para voltar a funcionar e a realização efetiva de eventos. Então, a minha pergunta vai no sentido de como o senhor pode seguir sendo nosso porta-voz nesse momento focado na retomada do nosso trabalho, dando segurança ao nosso setor de que a gente poderá voltar o mais rápido possível. Muito obrigado, Doreni. Em seguida, fará uso da palavra a Fátima Facuri, presidente da ABEOC. Fátima, liga o microfone, por favor. Sérgio, ela não está conseguindo ligar o microfone dela. Sérgio, liga para ela, por favor. Oi. Olá, boa noite, ministro Marcelo. Boa noite, Fátima. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Estou bem. Para não ser repetitiva, eu quero ser bem objetiva, até porque o senhor tem atendido muito bem, né, todo o nosso setor. E para não correr o risco de repetir as coisas que o senhor já vem falando, a gente acompanha todas as lives, o senhor está trabalhando incansavelmente, nos respondendo pelo WhatsApp, eu sou uma que de vez em quando incomoda o senhor, mas eu queria fazer duas colocações importantes. Em relação às medidas trabalhistas que foram feitas, o nosso setor, o senhor sabe, que foi o primeiro a parar e o último a voltar. Eu gostaria muito de fazer uma colocação que essas medidas fossem postergadas, porque a gente não consegue, em 2 meses agora, né, usar essa medida, a 907, e a gente não sabe, como o Doreni falou muito bem, o período que a gente possa voltar. Então, era uma colocação que eu gostaria de pedir ao senhor, que o senhor também seja um interlocutor junto ao Ministério da Economia. E uma outra colocação que eu gostaria de falar é sobre crédito. Nós precisamos que o senhor, através, lógico, do Ministério do Turismo, seja como se fosse um avalista nosso, porque as pequenas empresas, as empresas de eventos, elas não estão conseguindo pegar esse crédito. Então, a gente precisa de uma garantia. Pode ser o Fungetur, pode ser o aval, aí, lógico, o senhor vai saber o melhor caminho. E eu não poderia deixar de colocar sobre a promoção. A gente precisa, quando isso tudo acabar, né, a gente precisa voltar a promover o Brasil no mundo e internamente. Né? É uma solicitação que o trade faz para o senhor, como o Dorani falou, a gente não sabe o período, isso seria muito importante, que o senhor realmente fosse o interlocutor desse período que a gente possa voltar a trabalhar e quais serão esses protocolos que a gente vai ser obrigado a seguir. E eu, de antemão, peço ao senhor que nós sejamos o protagonista desses protocolos. Nós precisamos estar juntos para montarmos esses protocolos. Muito obrigada e segue.
Ministro, eu vou passar a palavra para o Armando antes de o senhor responder, mas eu só queria dar um pitaco no que a Fátima falou, para ficar claro que nós estamos falando aqui da promoção do setor de eventos, porque nós já sabemos que o senhor tem toda uma programação de promoção para o turismo. Mas nós precisamos também de uma promoção do setor de eventos. Só para ficar claro, para não... Armando, por favor. Armando, presidente da UBRAF. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ministro. Boa noite, companheiros. Também vou ser breve, porque a Fátima foi bastante efetiva nas suas colocações. Boa noite, Ministro, Armando. Boa noite, ministro. A situação do setor de feiras é um pouco mais complexa, porque nós representamos a promoção comercial brasileira. Para o senhor ter uma ideia, nós acabamos uma pesquisa agora no fim do ano passado. O setor de feiras no estado de São Paulo, como o Sérgio se referiu, alavanca 300 bilhões de chão de fábrica. E uma parte disso é exportação, mercado interno, etc. Não podemos afirmar que tudo seja exportação, mas a feira é uma ferramenta para um país continental como o Brasil, com mais de 50 anos de atividade, de sucesso, exatamente porque ela consegue colocar num local um setor inteiro, com todos os concorrentes, e abrir isso para o mundo. A qualidade da nossa indústria internacional, nós temos, não sei se o senhor é ligado à indústria, mas nós temos 12 mil empresas com ISO no Brasil. O senhor sabe quantas tem na Argentina? 200. Isso já dá uma proporção do que o mercado brasileiro pode oferecer, evidentemente que para a América Latina, que são os nossos principais compradores. De toda forma, nós estamos com dois problemas graves. Nós temos uma mão de obra extensiva, que é a nossa cadeia produtiva, as empresas de montagem e serviços de infraestrutura para os pavilhões e os locais de eventos, aonde se realizam esses milhares de eventos pelo Brasil, e o que foi colocado pela Fátima é a questão do crédito. Nós, em São Paulo, conseguimos equacionar a questão através de acordos coletivos de trabalho, mas essa importância dessa extensão ela é fundamental porque nós não sabemos o término da nossa necessidade de suportar os colaboradores. Linha de crédito, ministro, o senhor disse que ainda está sendo formatado. Para o senhor ter uma ideia, eu vou lhe dar um número. Está sendo chegado na ponta entre 4,5 e 4,7. Nenhuma empresa que presta serviços tem patrimônio para conseguir responder a um juro desse porte. E os bancos estão muito exigentes nas garantias. Então, parece um pouco samba do crioulo doido. Eu finjo que te empresto, mas eu não vou te emprestar. Outra coisa que os bancos estão exigindo, por isso que a gente precisa de um aval ou de alguma coisa, é que você seja correntista. Ou você é do Bradesco, ou do Itaú, ou do Santander. Não dá para ser de todos. Então, é muito importante que o senhor interceda junto ao Ministério da Economia para que a gente tenha alguma linha de crédito que, como bem disse a Fátima, chegue na ponta. Posso lhe afirmar que no sindicato que eu também dirijo são 12 mil empresas e tem alguns bancos de investimento em São Paulo, ninguém conseguiu ainda essa linha de crédito. E, quando foi dito da parte promocional, esse pleito é novo e por isso que nós pedimos o comitê, porque nós temos o setor de eventos é muito amplo. Então eu cuido nossa entidade cuida de feiras, 8 cuida de festas, 8 cuida de entretenimento, shows, eventos culturais, congressos e convenções. Cada uma tem as suas particularidades. E para isso nós precisamos que, se conseguirmos voltar no segundo semestre, haja um apoio do Ministério do Turismo na promoção dos nossos eventos, tanto internamente quanto no exterior. Até hoje, ministro, eu estou nas câmaras setoriais desde o seu conterrâneo, ministro Camilo Pena, que foi ministro da Indústria e Comércio e já tinha o setor de feiras, com a Doroteia Werneck e tal. A gente nunca conseguiu uma ação de promoção. Quem sabe o senhor possa inaugurar isso e mostrar que nós estamos vendendo o Brasil. É uma promoção comercial, é o evento, é o principal indutor dos hotéis.
Eu brinco muito que é o efeito Tostines. Tem feira porque tem hotel, ou tem hotel porque tem feira. Nós nos completamos, somos importantes para desenvolver a cidade. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que a Fátima também não gosta. Nós, do setor de eventos, ministro, nós trazemos dinheiro novo para as cidades, para os destinos. Nós trazemos gente de fora, compradores e visitantes, que se não tivesse a feira, aquele dinheiro não viria para a cidade. Por isso somos importantes para toda a cadeia e temos um peso econômico na indústria brasileira. Era essa a minha manifestação e agradeço o seu trabalho, que tem sido muito importante para o nosso suporte da nossa atividade. Obrigado, ministro. Obrigado, Armando. Obrigado, Armando. Bom, acredito que vou passar a palavra para o ministro, mas antes gostaria de informar, estamos com 1.390 assistentes no YouTube, Facebook, Instagram e aqui, nesses 3 ali. Ainda mais alguns que devem estar no Portal Eventos, que eu não tenho esse número. Então, estamos com quase 1.500 pessoas assistindo essa live. Ministro, acho que o senhor já tem bastante material para responder. Sim. Vamos lá. Olha, e se me permitem, houve aqui uma convergência muito grande em relação ao crédito. Eu gostaria de iniciar falando disso. Como eu disse aqui no início, nós preocupamos, ou nós alinhamos o nosso trabalho em 3 vertentes. A primeira delas, né, ainda que foi muito bem observado, se eu não me engano, pela Fátima, a questão talvez a necessidade de postergar ainda mais, prolongar essa ajuda. Mas dentro dessas 3 linhas que nós trabalhamos, a gente fez cumprimos a primeira missão, que foi da questão dos contratos de trabalho, a segunda também da relação com os consumidores, e a terceira, e talvez das mais importantes, que é a do crédito, a gente ainda não conseguiu finalizar, e eu vou explicar o porquê, mas já está próximo. Porque, nesse momento, análise de crédito por parte das instituições financeiras, então eles preverem um nível de inadimplência grande. E banco, todos nós conhecemos, banco trabalha com dinheiro, banco trabalha com análise de risco de mercado. O entendimento dos bancos é que o risco de mercado, agora o risco do crédito, ele aumentou muito. Então, qual que é o nosso papel e o que nós estamos trabalhando para conseguir realmente garantir que esse crédito ele chegue lá na ponta? Como você disse bem, Sérgio, o problema da garantia é muito grande, porque não adianta a linha de crédito ela ser disponibilizada e uma exigência de garantias que não fica inexequível. As pessoas não vão conseguir contrair a linha de crédito por causa da garantia. Nós temos aqui o FUNGETUR, que é o Fundo Geral do Turismo. Então, a gente está trabalhando, e isso aí está avançando a cada dia, para que o Fundo Geral do Turismo ele possa sofrer uma capitalização, né? Isso aí é uma operação, eu não posso agora falar aqui, porque ainda está sendo finalizada, é uma operação, mas está lá junto com o Ministério de Infraestrutura, utilizando um fundo, uma operação para capitalizar esse fundo de 400 milhões para 5 bilhões. E qual que é a ideia? Desses 5 bilhões, nós vamos pegar 1 bilhão de reais para servir como um fundo garantidor, exatamente para que os bancos credenciados, a Caixa Econômica, o BNDES, nós consigamos compartilhar o risco com eles. Com esse 1 bilhão do fundo, nós emprestaríamos, colocaríamos 4 bilhões à disposição do crédito e 1 bilhão ele seria para garantir, para compartilhar o risco e oferecer a garantia para a Caixa Econômica e o BNDES. Então, uma operação que não é fácil, mas a gente está evoluindo bem com isso, para que a gente consiga fazer com que o crédito chegue lá na ponta. Então, o grande receio hoje das instituições financeiras é exatamente a inadimplência. Então, a gente está modelando isso e conseguindo sanar esse problema das garantias através do FUNGETUR, o transformando em um fundo garantidor. Então, isso aí a gente está acelerado com isso, a gente está conversando com o BNDES, Caixa Econômica e com outros envolvidos nesse processo diariamente,
posso dizer que hoje aqui no Ministério é topo da nossa agenda. É prioridade zero a gente conseguir realmente formatar esse modelo de crédito que vá chegar lá na ponta de forma que seja atrativo e que não exija as garantias como os bancos querem. Então, esse aí hoje é a nossa tarefa principal aqui no Ministério. Eu quero dizer aqui também, falar um pouquinho da cultura. A secretária Regina, ela também está formulando um modelo, né, com o Fundo Nacional da Cultura e também com o Fundo do Audiovisual, que gira em torno de quase, acho que aproximadamente uns 500 milhões de reais. A gente já está promovendo ou pedindo uma reunião do comitê gestor, exatamente para deliberar. O comitê é como se fosse um conselho que delibera sobre o fundo. E para que esse conselho ele possa deliberar no sentido de utilizar esse fundo, que seria para financiamento de projetos, agora para oferta de créditos para as empresas do setor da cultura, entretenimento, música, circenses e outras mais. Então, é por isso que esse terceiro ponto, e tão importante quanto os outros, ele é um ponto mais sensível de ser trabalhado, mas que o Ministério do Turismo, nós estamos aqui com empenho diário para a gente conseguir realmente formatar esse modelo o mais rápido possível. Não adianta isso acontecer lá na frente, tem que ser agora. As empresas precisam ter acesso agora ao crédito. E o nosso discurso é que o setor do turismo e da cultura ela é um setor que tem um impacto praticamente de 10% do PIB brasileiro. Então, é um setor que tem que ter uma atenção muito especial. E o que eu quero dizer aqui também, aí respondendo, se eu não me engano aqui, respondendo a Fátima, a questão de prolongar a ajuda para esse setor. A minha defesa, Fátima e os demais, é que nós não conseguimos setorizar a ajuda inicial. Ela foi feita de forma ampla, abrangente a todos os setores por parte da economia. Mas, para mim, já está muito claro que, na retomada, vai precisar, sim, priorizar ou setorizar a ajuda. Então, quando isso aí, daqui a 2 meses, eu vou dar um exemplo aqui de bares e restaurantes. Se nós abrimos, se finalizou o problema do vírus, do coronavírus e tudo, está liberado as pessoas a saírem e tudo, eu tenho certeza que os bares e restaurantes, no outro dia, já enchem, já tem cliente, o faturamento já volta. Agora, o setor de turismo, de eventos, né, de feiras, aí já não é bem assim, já vai ter uma retomada. Então, esse argumento que eu estou já defendendo junto à economia, que na questão desses 2 meses aí de possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, vai ser a nossa briga para que no setor de eventos, no setor de turismo, de entretenimento, que essa ajuda seja prolongada. Obviamente, a economia trabalha com números. Então, eles vão fazer conta. Eu estou em cima do Paulo Guedes, estou junto dele, estou no calcanhar dele, mas para que esse convencimento ele possa ser feito da melhor forma e da forma mais adequada possível. Olha, o setor da economia vai retomar. Agora, esse setor aqui ajuda, talvez ela precise de continuar por mais tempo. Então, essa é uma defesa que eu já tenho feito junto à economia e vou fazer com muita ênfase e com muita garra. Tá? Vamos ver aqui, medidas postergadas, contratos de trabalho junto crédito, apoio promocional de eventos. Aí o Armando, né, falou que nunca houve esse apoio na promoção de eventos. Olha, Armando, para mim tem uma clareza muito grande, que o ticket médio do turismo de negócios de eventos, ele é 3, 4 vezes maior do que o ticket médio de um turismo de lazer, por exemplo. Então, eu quero aqui assumir esse compromisso com você, queremos construir junto com vocês, né, essa retomada. E nessa retomada, a gente precisa de fazer uma ampla campanha nacional, sobretudo nacional, vou falar do internacional também, na conscientização de que o setor do turismo e de entretenimento precisa de privilegiar o nacional. Ou seja,
que essa retomada haja uma grande campanha de conscientização do brasileiro, que nós precisamos de prestigiar o Brasil, tanto na viagem quanto no evento, e também, quando eu digo aqui que nós precisamos de sair o mais inteiro possível, sem permitir o desmonte do setor do turismo, do entretenimento, da cultura, é porque, na retomada, a gente consiga fazer de forma mais eficiente em relação até a outros países, talvez bem mais impactados que o Brasil. Então, nós precisamos de ter esse plano de sobrevivência, e o crédito está aí, importantíssimo inserir nesse processo, para que na retomada a gente consiga, através... E olha só, Armando, a importância aqui da medida provisória 907, que transforma a Embratur em uma agência de publicidade internacional. A Embratur ela vai ter recurso, inclusive, para o apoio na promoção de eventos nacionais e internacionais. Então, a gente precisa realmente dar o apoio, já peço o apoio a vocês para essa medida provisória 907, que o presidente Rodrigo Maia possivelmente deve pautar na próxima semana. Eu não sei aqui se eu respondi a todos os questionamentos, mas estou aqui à disposição, eu digo os feitos até agora. Então, estou aqui à disposição, se caso ficou alguma coisa para trás, a gente retoma aqui. Ministro, ficou só uma questão, acho que para trás, que é a questão da criação do comitê de eventos no Ministério, para que a gente possa auxiliar o senhor no seu trabalho. Aqui, formar um comitê. Olha só, Armando. Armando, foi Armando? Quem falou isso? Todos. Esse é um pleito geral. Pois é. Olha, eu acredito que, se a gente quiser ter uma retomada, né, mais eficiente, a gente vai precisar, sim, de ter esse diálogo mais aproximado, talvez no formato ou no modelo de um comitê. Tá? Eu já estou aqui com os meus assessores, o Matheus está aqui, o Sérgio também. Vamos trazer essa proposta para a mesa aqui, mas eu vejo com muito bons olhos. Tá? A gente formar esse comitê para que a discussão ela seja mais aproximada, mais eficiente. Eu tenho dúvida nenhuma que isso aí vai trazer uma retomada das atividades com maior profissionalismo, tendo aí esse comitê funcionando, tá bom? Então, Serginho, por favor, anota isso e já vamos dar um feedback, uma resposta aí. Peço até a próxima semana para a gente dar uma resposta já com mais efetividade e mais clareza. Muito obrigado. Quem gostaria de falar? Já se apresentou. Paulo Ventura, representa o Centro de Convenções e também tem a parte de hotelaria. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com todos vocês. Veja, nós representamos aqui, ministro, os espaços onde todo esse show acontece, esse grande palco, onde tudo acontece, aquilo que o Armando disse sobre todas as feiras, sobre, enfim, todos os eventos. Não é possível a existência de um evento se não existir um local para que isso aconteça. E nós somos os primeiros, literalmente os primeiros impactados, até antes mesmo de alguma determinação de que não pudesse ser realizado eventos. Nós especificamente estávamos em São Paulo com 2 feiras sendo montadas e as mesmas foram desmontadas no meio desta montagem. Foi uma dor muito grande observar aquilo. Então, todos os caminhos até agora foram feitos através de reagendamentos. Nós estamos tentando e conseguimos reagendar muito os eventos que aconteceriam entre março, abril, maio, junho e meados de julho, até julho. E agora fica essa dúvida muito grande, né, de quando que nós poderemos retomar os eventos, a partir de quando, de que mês efetivamente, porque as notícias são extremamente desencontradas. E para nós ainda corre, para os centros de espaços de eventos, corre ainda alguns custos que não estão sendo diminuídos, muito pelo contrário, se mantiveram iguais, por incrível que pareça, mesmo nós não utilizando a energia elétrica, nós ainda somos taxados a cobrança dessa energia elétrica por uma demanda contratada e que é uma coisa aviltante, porque eu não estou usando, não posso usar. Todos os espaços têm essa cobrança sendo realizada e é uma determinação da ANEEL. Creio eu que é um pedido que eu faço em nome de todos os espaços de energia, espaços de eventos, que o senhor tente, junto ao ministro de Minas e Energia, enfim, de algum comando que a ANEEL nos atenda nesse pleito também.
Já está sendo tratado, tá, Paulo? Vou falar disso com você. Desculpe, ministro, não entendi. Isso já está sendo tratado junto à ANEEL por parte do Ministério do Turismo. Pô, tá? Eu vou te falar. No final da sua fala, eu vou... Tá ótimo, tá ótimo. E o segundo pleito que eu também gostaria de pedir junto aos espaços, para nós, espaços de eventos, é que do Ministério da Saúde saísse um protocolo oficial de higienização pós-retomada, para a retomada, que esse protocolo fosse um protocolo que a população, que o povo, que o brasileiro pudesse aceitar como sendo algo oficial do governo e que os espaços de eventos pudessem ter um caminho e que não ficássemos dando cabeçada e na busca de cada um buscar uma atitude isolada, mas que tivesse um protocolo oficial de higienização dos espaços para a entrada das pessoas nos eventos, para que como elas se comportassem a partir do momento que elas adentrem um espaço de evento, seja ele qual for. E que esse protocolo seja um protocolo oficial do Ministério da Saúde. Afinal, sendo assim, ele teria mais credibilidade para que a gente retomasse de uma forma mais efetiva. Acho que são essas duas observações que eu gostaria muito de ter feito e eu agradeço a oportunidade de fazer. Ministro, o Sérgio, trazer uso, qual é o aspecto do que o Paulo falou? Quer dizer, esse protocolo, ele vai aumentar a segurança das pessoas em participar do evento. Porque esse é um aspecto muito importante. As pessoas só vão ir para um evento se elas se sentirem seguras. E esse protocolo, ele sendo um protocolo oficial, ele vai gerar essa segurança para o participante e vai, então, aumentar a frequência nos eventos. Sérgio, só complementando, essa pergunta do Paulo, ministro, vem exatamente de encontro à minha pergunta. É justamente no sentido de a gente poder participar dessa criação desse protocolo, não só pelo benefício que o Paulo comenta, mas principalmente para ter uniformidade. Porque quem faz evento em mais do que um lugar teria dificuldade de protocolos diferentes, de estados diferentes, de municípios diferentes. Excelente. Ok. Sérgio, vê lá como é que está no Planalto. Qual o próximo a fazer uso da palavra? Sim. Anita. Anita, da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Deixa eu ligar o microfone, Anita. Obrigado pela essa oportunidade, pelo convite, em um momento tão rico, escutando as contribuições dessas diversas entidades, que representam milhares de trabalhadores, de empresários, dizer que o potencial que nós temos para contribuir com o governo para o mais rápido possível vencermos essa crise é imenso. A academia, por exemplo, ela tem 40 assentos. Esses assentos são ocupados por doutores, mestres, empresários, pesquisadores, professores, que construíram o turismo brasileiro e estão construindo. E nós acreditamos, ministro, que nós vamos superar essa crise se nós estivermos juntos, se o poder público e o setor privado estivermos juntos. O senhor viu as colocações iniciais do Sérgio do potencial do exército que é o setor de eventos e do faturamento disso tudo. Então, nós entendemos que nós podemos dar uma contribuição muito grande e a criação desse comitê pode ter certeza, ministro, que trará soluções e reflexões muito mais rápidas, porque nós que sofremos, que sabemos o que estamos passando e temos a história do turismo brasileiro, podemos estar ajudando muito mais o ministro e o governo a superar essas dificuldades que terão que ser feitos juntos. Cada um de nós e principalmente essas centenas de entidades que representam essas entidades que estão aqui. Obrigada, Vejo com muito bons olhos, viu, Anita? Vejo com muito bons olhos. Ali, vou passar mais uma palavra. Gostaria de passar depois de uma catarinense, um carioca, Pedro Guimarães. Tá? Apresenta. Obrigado, Sérgio. Obrigado, ministro. É um privilégio poder estar aqui
nessa live com tanta gente importante, no setor, mas tê-lo aqui oferecendo esse tempo precioso para poder nos ouvir e enfileirar a nossa briga. Vou tentar lembrar do almoço, né, Pedro? Aquele almoço foi muito bacana lá no Rio. A turma boa lá. Programar já o próximo, né? Tem a ver com o que o senhor falou de interação com o Ministério da Saúde para a gente saber quando é que vai ser esse próximo, né? É isso aí. Eu vou tentar ser objetivo aqui. A gente falou tudo, acho que está tudo muito consolidado. Acho que Noreni falou muito bem, Fátima também, sobre questões importantes que falam não só da retomada, que é uma nossa atuação imediata, pensar nos cenários, nas novas regras, nos incentivos, na prolongação dos benefícios que podem acontecer. Mas, voltando, eu queria destacar 2 pontos. Um, o senhor já falou, foi muito bacana a questão do Fundo Nacional de Cultura e o uso do FUNGETUR, que é muito importante para o setor, mas as linhas de crédito têm sido, vamos dizer assim, a vanguarda desse processo todo. E a gente tem encontrado, todos já falaram aqui, uma dificuldade. Eu queria só colocar uma sugestão para o ministro saber se pode liderar esse processo ou se cabe. Acredito eu que alguns estados que possuem agências de fomento, de desenvolvimento, e que já têm ofertado as suas linhas de crédito locais, que são, a maioria deles, minguadas. Estou dando exemplo aqui do Rio de Janeiro, que vive um regime de recuperação fiscal, inclusive. Mas, falando do Brasil todo, eu acho que os estados podem ser essa ferramenta, esse parceiro do BNDES, do Banco Central, para poder receber o recurso de uma forma objetiva, onde o filtro já terá sido feito, o crédito poderá chegar de uma forma mais objetiva e com taxas ainda melhores e com as garantias que isso pode ter. E um último ponto é destacar, primeiro, agradecer a MP 948, dizer que a gente tem acompanhado muito, o senhor foi muito feliz na live que o senhor fez com a XP Investimentos, que pautou 3 aspectos importantes da MP do turismo, como o senhor chamou, que é a relação de consumo-empresa, e essa foi atendida pela MP 948. As questões trabalhistas foi atendido pela MP 936 e outras tantas facilidades. E agora estamos na linha de crédito. Por isso, esse pleito. E sobre a 948, só deixar aqui registrado, ministro, como da sua liderança, a questão do turismo e cultura, deixou de fora a parte de esporte. Então, eventos esportivos podem ter uma interpretação que não estarão contemplados pela MP 948. É só essa ressalva que eu queria fazer. Ok. Bom, posso aqui fazer as considerações, Sérgio? Pode sim. Bom, primeiro, vamos lá o Paulo Ventura, ele citou aqui algumas questões importantes, né? E, gente, o retorno, né? Que eu acho que é a grande angústia de todos nós, quando isso vai retornar, aí a gente tem aí uma série de variáveis que vão orbitando em torno desse tema. Por exemplo, o ministro Marcos Pontes, ele anunciou, né, que 94% de eficácia de um medicamento in vitro e que vão ser agora ministrado em seres humanos, para saber realmente se a confirmação dessa eficácia ela permanece. A gente sabe que a cloroquina, por exemplo, a hidroxicloroquina associada à azitromicina, a gente sabe que onde no mundo tem sido utilizado, como por exemplo na França, nos Estados Unidos e aqui no nosso próprio país, tem tido sim um efeito muito importante. Estranhamente, o Ministério da Saúde até hoje, né, não se manifestava em relação a isso. E quando se manifestava, sempre manifestava com um pé atrás muito grande. Então, essas variáveis é que vão ditar realmente até quando isso vai. Porque encontrando um medicamento que seja eficaz no combate dos efeitos desse vírus, certamente a gente vai entrar num patamar bem diferente. Em relação ao consumo de energia já contratada, esse tema já está sendo debatido com a ANEEL, lembrando que o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, obviamente tem uma relação próxima e profícua, mas não determinante. A ANEEL é uma agência nacional e essa agência ela tem a sua própria autonomia através do seu conselho gestor. Mas a conversa está muito bem encaminhada, Paulo, e eu acredito muito na sensibilidade dessa agência. Amanhã mesmo eu já vou cobrar novamente do presidente da ANEEL um posicionamento. Isso já está sendo debatido internamente na ANEEL,
Eu espero que em breve, né, até amanhã, ou no máximo, no mais tardar, a metade da próxima semana, a gente já tem uma boa notícia para todo o setor de que a energia apenas utilizada paga e que essa contratada possa realmente ter aí uma isenção dessa cobrança. Tá bom, Paulo? O protocolo oficial em relação ao Ministério da Saúde, eu também acho importantíssimo isso. Senti falta também até hoje, do Ministério da Saúde não ter apresentado um plano com ponto de equilíbrio e talvez aí uma flexibilização controlada, responsável, uma flexibilização realmente com cuidado, mas que a esperança é que o próximo ministro, hoje já nomeado, ele possa realmente, eu acredito que ele já tem dito isso, encontrar esse ponto de equilíbrio e nesse retorno, nessa retomada, o Ministério da Saúde também vejo com muita importância ter um protocolo oficial do governo orientando aos eventos, às feiras, aos shows, entretenimentos de como proceder para dar o máximo de segurança possível para os consumidores. Anita, você disse bem, eu acho que, respaldando aqui a questão do comitê aqui no Ministério do Turismo, vejo com muito bons olhos e eu tenho certeza que isso dará certo, a gente vai formar esse comitê, já vou pedir aqui uma reunião amanhã para que a gente comece a estudar o formato desse comitê, obviamente debatendo isso com vocês, e eu tenho certeza que as ações e o planejamento ele vai ter uma eficácia muito maior sendo construído com vocês. Tá? Pedro Guimarães, os bancos, obviamente, credenciados, né, junto aí ao BNDES também, é uma boa sugestão, isso aí também já está sendo trabalhado e pensado pelo BNDES para que essas instituições estaduais possam, através desse credenciamento, ser aí um agente lá na ponta de acesso ao crédito. Isso aí também já está sendo trabalhado com o BNDES. Eu acredito que, dentro aqui desse último bloco, eu respondi a todas as perguntas ou questionamentos e peço aí a compreensão de vocês. Eu preciso voltar para o Palácio do Planalto, o ministro Braga Neto está lá, eu não posso chegar lá e ele já ter ido embora, eu tenho alguns assuntos importantes para tratar com ele. Sérgio, ministro, eu queria um comentário, último, desculpe interromper, Armando falando, eu queria informar o senhor que até o fim da semana que vem nós encaminharemos uma pesquisa que o SEBRAE está nos fazendo com a ABEOC e a UBRAF para que o senhor seja auxiliado em conhecer as dores do mercado, para que a gente tenha o antídoto. Esse estudo é um estudo nacional, que a UBRAF e a ABEOC nacional acertaram com o SEBRAE e nós esperamos tê-lo no fim da semana que vem. Pode ser que o feriado atrapalhe um pouquinho, mas acho que vai ser um subsídio muito importante para o senhor conhecer e poder levar as nossas reivindicações fundamentadas numa pesquisa nacional. Para conversar com o pessoal das finanças e da fazenda, sempre é bom levar números. Obrigado, ministro. Tá bom. Ministro, tem uma campanha do Ministério que está sendo criada, já chegamos a ver os layouts, sobre os destinos brasileiros, para que no retorno as pessoas possam, de fato, voltar a viajar pelo Brasil. A nossa recomendação é que pelo menos um desses anúncios esteja focado em turismo de negócios, turismo de eventos, porque ela está muito focada nas belezas naturais do país, mas o que alavanca o setor aéreo, o que alavanca a hotelaria, é muito as feiras, os congressos, e para isso uma campanha também voltada a esse tema seria muito oportuno para todo o mercado. Talvez por isso a importância desse comitê, Tony, para a gente debater isso aqui e, sem dúvida nenhuma, encontrar o melhor caminho, o melhor modelo para a gente consiga retomar de forma mais eficiente o setor do turismo, de entretenimento e da cultura. Né? Bom, eu quero agradecer. A Leila, do setor... Ministro, boa noite. É muito rápido, porque não é uma pergunta. É rapidinho. Boa noite, ministro. Obrigada pela oportunidade, mas é só um pedido mesmo para que a gente tenha total atenção
essa lacuna que está se abrindo nessa nossa discussão. Foram 3 frentes importantes de trabalho que o Ministério atuou até agora, 2 delas já estão praticamente encerradas e concluídas. A terceira, que é essa questão da linha de crédito, ela é muito importante, todos aqui já ressaltaram, que o próximo assunto que a gente fala é da volta, e eu vejo esse espaço, essa lacuna entre essas 3 frentes de trabalho, que 2 já foram concluídas até a nossa volta, e vão ter que ter outras frentes de trabalho a serem desenvolvidas e que preste atenção realmente na ponta dessa cadeia, que são os trabalhadores que estão lá no chão do evento, trabalhando fortemente, que estão sem nenhuma condição de trabalho e sem nenhuma visão e sem nenhuma voz. Tem a ver com a linha de crédito, sim, mas que a gente possa atuar junto com o Ministério também para ir atrás de novas frentes de trabalho, que a gente está aqui para contribuir, tá bom, ministro? Obrigado, Leila. Eu quero salientar daquilo que a Leila falou, que são cerca de 5 milhões de trabalhadores que estão parados sem poder trabalhar. Estão num limbo, eles não estão desempregados, mas não têm empregado. Então, esses 5 milhões estão pedindo socorro. Sérgio, eu realmente agora, o tempo assim, já estourou, eu estou muito receoso de perder o ministro lá no Palácio. Eu quero aqui só finalizar, fazer as minhas considerações finais, dizendo a vocês, e mais do que dizendo, garantindo a vocês, que o nosso trabalho do governo federal como um todo está sendo incansável. Nós não vamos descansar enquanto a gente não vencermos juntos esse momento difícil que nós estamos passando. E eu quero vencer junto com vocês. Esse comitê ele precisa de ser criado e o que eu quero aqui é um ministério acessível à voz de vocês para que a gente consiga realmente construir o melhor plano de retorno do setor do turismo, da cultura e de entretenimento. Isso aí eu garanto para vocês. Vamos trabalhar juntos e vamos vencer juntos. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Um abraço. Obrigado, um abraço. ministro. Obrigado, ministro. Boa noite. Até mais. Boa noite.